Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã, nosso Papo de Divã de volta. Eu sou Bianca Cirilo, é um prazer recebê-los. Aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui no meu canal, sejam bem-vindos, que vocês possam aproveitar esse conhecimento, que ele seja um conhecimento que estimule vocês a um processo de transformação genuína. Hoje nós vamos falar sobre uma tendência que vítimas de abusadores afetivos possuem na relação com o agressor, que é a tendência de doar além do que o abusador merece. Isso é comum em praticamente todos os casos. Todas as pessoas que chegam à clínica com essa queixa de que estão esgotadas, estão cansadas, muitas vezes já passaram por processos até de doenças físicas difíceis ou estão passando por processos que afetam a saúde, é muito comum, em praticamente todos os casos, eu observo essa tendência padronizada de doar além do que as pessoas deveriam doar e além do que o outro deveria receber. O que eu estou querendo dizer com isso? Toda vítima de abuso, ela se apresenta no início do tratamento, no momento em que ela começa a sua jornada de transformação e questionamento com relação a que tipo de relacionamento ela está vivendo. Eu percebo claramente que toda pessoa que está nesse processo, ela traz essa queixa de esgotamento. Por quê? Porque ela acredita que amar o outro é uma experiência de sacrifício. Isso é muito comum na construção mental que as pessoas vítimas de abuso fazem da relação, ou seja, a percepção que elas têm da relação íntima, seja a relação íntima amorosa, seja a relação no trabalho, essa perspectiva de que mesmo no trabalho eu preciso doar além do que eu consigo, além das minhas forças, na relação familiar. É muito comum essas pessoas chegarem com essa crença equivocada de que amor é uma vivência de sacrifício, de doação desmedida, de doar além dos limites que são os limites necessários à manutenção da sua saúde física e mental. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para a gente analisar essa questão, ou seja, pare de doar além do que o outro merece. No primeiro momento, considerando determinados paradigmas, ao ouvir essa frase, algumas pessoas podem criticar. Poxa, então é uma relação de interesse? A gente tem que doar querendo receber? Gente, não se trata de uma relação de interesse mesquinho, se trata de uma lei da vida. Se você está num relacionamento, você precisa trocar afeto, trocar uma série de questões ali, ou trocar energia, digamos assim, de todas as ordens, para que você possa também ser abastecido por esse amor. Quando você está numa relação abusiva, você está numa relação onde o outro só nega afeto. Ninguém se mantém num relacionamento num padrão santificado, ou seja, eu dou e não recebo nada. Isso é um equívoco do ponto de vista da manutenção de relacionamentos humanos. Não se trata de um interesse mesquinho, se trata de uma necessidade de vida, porque se você não for amado, se você não for abastecido pelo amor do outro, você também não sobrevive psicologicamente. Dentro do fluxo de amor, ou melhor, a partir do fluxo do afeto, do amor, vamos entender, pegando até um pouco o contexto da psicanálise. A psicanálise, quando vai falar pra gente sobre a formação da identidade, a questão do narcisismo saudável, que é o investimento da energia em si, e o investimento da energia no outro, narcisismo ligado àquilo que você investe de energia psíquica em você e aquilo que você doa. Considerando de uma forma bem sumária esse contexto ou essa referência, não existe uma sobrevivência psicológica se você não for investido pelo amor dos seus pais. Você precisa receber de fora, obviamente, toda essa afetividade, a segurança e o acolhimento para que você se constitua enquanto sujeito no mundo. Isso é óbvio. Obviamente, você também vai o quê? Vai, por sua vez, ao crescer, ao ter condições de entender o fluxo e a troca,
você também vai investir no outro. Se nós pegarmos uma outra referência, a referência da constelação familiar, nós vamos entender que dentro dos sistemas familiares existe uma das leis que é o dar e receber. O sistema funciona por compensação. Quando nós somos crianças, nós estamos muito mais numa posição de receber do que de doar, até que por nossa vez, ao crescermos, vamos também o quê? Contribuir e oferecer afeto e partilhar afeto e colocar, doar a nossa parte. Então, não há nada de absurdo nessa perspectiva entre esperar receber e também doar, ou seja, precisamos amar e sermos amados. Quando nós vamos para o contexto de um relacionamento abusivo, você está num contexto onde o outro só nega afeto, onde o outro está numa proposta de escassez de afeto para você. Diante de um abusador, você tem dois problemas com relação a essa questão do dar e receber. Primeiro problema, ele não assume, melhor dizendo, ele não arca com responsabilidade afetiva. O que é isso? Ele não assume que aquilo que ele está sentindo tem a ver com ele, tem a ver com a história de vida dele, tem a ver com aquilo que ele aprendeu. Na realidade, aquilo que ele está sentindo é culpa e responsabilidade sua. Você que é a vítima que vive com ele. Então, esse fluxo do dar e receber já fica comprometido por essa perspectiva, ou seja, ele acredita que ele está ali somente o quê? Somente para receber, e ele não tem nenhuma participação com relação aos afetos que são produzidos. O que ele sente é culpa sua, então você já está numa posição de desvantagem. E a outra questão é que ele não se coloca num posicionamento onde ele também precisa abastecer a relação. Ele não tem esse parâmetro, ele não considera essa necessidade. Quando nós estamos falando de uma relação abusiva, nós estamos falando de uma relação que vai adulterar a lei do dar e receber. Se você está vivendo uma relação abusiva e você contribui para que você continue nessa política de escassez de afeto, doando além da sua cota de sobrevivência psicológica, você vai adoecer, você pode até mesmo chegar a uma situação muito mais crítica do que o adoecimento psicológico, colocando a sua vida em risco. Então, para com essa crença de que temos que nos doar, porque assim é muito bonito, porque há uma perspectiva de doar sem esperar nada em troca. Não é bem assim que funciona. Na realidade, há uma distorção até mesmo dessa perspectiva, porque se você não entende que existe uma cota afetiva que é intransferível, eu falei intransferível, é a energia psíquica que você investe no seu crescimento, na sua sobrevivência, na sua capacidade de se amar, no autoconhecimento, em tudo aquilo que diz respeito ao que você não pode esperar do outro, a parte que te cabe na sua construção. Essa energia numa relação abusiva, ela é o quê? Ela é ameaçada por você mesmo que está me ouvindo, que doa para o abusador além do que ele merece, ou seja, doa a parte da sua sobrevivência psicológica. E aí uma pergunta que fica no ar e que não quer calar. Por que você doa para um outro que você sabe que não merece o seu afeto, no sentido de não valorizar, de não ser empático, de não considerar, de não ponderar, de não facilitar, de não acolher, de não proteger, de não trocar dentro de uma perspectiva justa? Por que você continua doando para alguém que não tem o quê? Não dá o devido valor na hora de receber? E mais ainda, por que você continua investindo a energia psíquica que diz respeito à sua sobrevivência psicológica? Por que você continua investindo aquilo que é o quê? Que é fundamental para que você se sinta amado por si? Por que você continua dando além do que você deveria para ele, oferecendo além do que você deveria oferecer, considerando que essa energia é uma energia fundamental de manutenção da sua própria vida? Entendam isso, não há nada de errado em amar-se. Muito pelo contrário, quando você está numa relação abusiva,
o abusador, além dele sonegar afeto, ele vai exigir que você se doe a ponto de se colocar em risco. Entendam isso de uma vez por todas. Não se sintam culpados quando eles começam a cobrar que vocês não estão amando, que vocês não estão dando atenção. Lembrem-se de uma coisa. Todo abusador é um saco sem fundo. Quanto mais você doa, mais ele te cobra. Quanto mais você oferece, mais ele se sente insatisfeito, porque ele é insaciável. E essa dificuldade de se sentir abastecido psicologicamente não é culpa sua. Isso vem a partir de uma estruturação que ele mesmo foi construindo, que, enfim, a origem familiar, os pais, a forma como ele funcionou, fez com que ele se desenvolvesse dessa forma. Então pare e observe, pare de doar as suas pérolas, os seus tesouros para alguém que na realidade não vai valorizar, que vai trazer para você um feedback negativo. Entenda isso na prática. Todas as vezes que você foi além, que você ofereceu além, você provavelmente ouviu que não era suficiente. Ele sempre fez uma crítica ou considerou que você não tinha feito tão bem assim. Enfim, pare e observe por que você está num amor em sacrifício. O que você está intencionando quando você doa além do que o outro merece, além do que o outro está, enfim, é capaz de receber, porque na realidade ele não consegue funcionar nesse fluxo maduro de afeto. E aí tem uma hipótese que eu vou deixar aqui para reflexão, que é a seguinte: muitas pessoas vítimas de abuso, elas continuam mantendo esse padrão de amor-sacrifício, de amor que vai além dos seus limites, que, enfim, faz loucuras. Muitas pessoas mantêm esse padrão na tentativa de consertar o abusador, na tentativa de salvar o abusador, com uma crença muito equivocada que é a seguinte: eu tenho certeza que a partir do meu amor, a partir da minha doação, a partir dessa minha dedicação, ele vai se sensibilizar. Porque ele, de uma maneira muito manipuladora, diz assim para você: graças ao que você faz comigo, eu me sinto melhor. É conveniente para ele falar isso em alguns momentos, para que você continue se acreditando tão importante a ponto de colocar a sua sobrevivência psicológica em ameaça. Ninguém tem o direito de levar de você, de levar de quem quer que seja, aquilo que é fundamental à sua vida e à sua sobrevivência. Existe uma energia, como eu falei, que é intransferível. E é essa energia que o abusador quer. Lembrem-se, o abusador te vê como aquele que tem que atender às necessidades, ele não te vê como um sujeito, ele te vê como uma extensão dele, ele te vê como alguém que está ali para servi-lo. E nunca será suficiente se você não fechar a bica. Se você não aprender a entender que você não pode salvar ninguém, você só pode se melhorar, você só pode, entre aspas, salvar a si mesmo. Ou seja, você só pode investir em você aquilo que ninguém mais pode fazer. Obviamente, trocar com outro é trocar esse fluxo de energia positiva, de afeto, também sendo investido e também investindo. Uma relação abusiva é uma relação onde há um ser imaturo psicologicamente, que ele não vai estar à sua altura de oferecer uma relação confortável. Então, para de fantasiar, para de criar uma utopia de que o seu amor, eu amo pelos dois. Isso é uma bobagem. Isso aí é uma história que contam para vender romance. Então, vamos começar a amadurecer, nos comportarmos como adultos, no sentido psicológico, e entender, de uma vez por todas, abusadores não são empáticos. Abusadores não vão doar para que você se sinta abastecido num fluxo de troca. Abusadores vão tirar de você o que você pode doar, mais um pouco, até que você não tenha nada, a ponto de você entrar num esgotamento psicológico, infelizmente até mesmo num esgotamento físico, a ponto de colocar a sua vida em ameaça. Ok, queridos? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, reflitam sobre isso. Aqueles que gostaram do conteúdo, compartilhem para que a gente possa auxiliar mais pessoas que estejam vivenciando esse drama que é a questão dos relacionamentos abusivos. E foi um prazer, como sempre, compartilhar o conhecimento com vocês. Estaremos juntos
Um beijo muito grande para todos. Estaremos juntos no próximo Papo de Divã. Até o próximo.